E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí o pós-jogo e tudo que a mídia esportiva falou sobre o empate do São Paulo contra o Red Bull Bragantino. Eu quero que você deixe a sua opinião, o que você achou do resultado de hoje. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Deixa o like aí, me ajuda demais. E é de grátis, pô, ajuda o jovem São Paulino aí. Você já sabe, a gente vai assistir o vídeo junto, no final do vídeo eu volto, vou trazer a minha análise, os meus comentários, e a gente vai falar muito sobre esse jogo de hoje e sobre alguns jogadores aí. Créditos, direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Com um time muito modificado, eram muitos os desfalques para essa partida, inclusive o técnico Luiz Ubeldia estava suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo contra o Atlético Paranaense, depois daquele carrinho, né, no gol lá do André Silva para comemorar. Então o São Paulo entrou em campo com o Rafael no gol, teve o Igor Vinícius na lateral direita, o Juan na vaga do machucado Arboleda, o Alan Franco, o Wellington não jogou, estava machucado, tá machucado também. Jogou por ali o Sabino mais uma vez improvisado. No meio de campo teve o Luiz Gustavo, o Marcos Antônio, o Luciano na meia de ligação. Lá na frente, Lucas de um lado, Ferreirinha do outro e o André Silva no comando de ataque, porque o Caleri também está na transição física, né? Não jogou, veio aqui para Bragança, ficou assistindo num camarote, mas não jogou essa partida. Eram muitos os desfalques, tinha jogador defendendo aí sua seleção nessa data FIFA. Então o Ferrarese estava lá defendendo a Venezuela nessa data FIFA, não jogou. Bobadilha da mesma forma, o Jamal Lewis até chegou a viajar lá para a Europa para defender a Irlanda do Norte, mas teve uma lesão, também acabou não jogando nessa data FIFA. Enfim, muitos os desfalques, Lisieiro, Wellington Rato, uma infinidade de gente no DN aí do São Paulo. O técnico Luiz Ubeldia teve que se virar, o Maxi Cobeiras ficou à beira do gramado, teve que se virar ali nas alterações quando necessário, e o São Paulo sai daqui com empate 1-1, tricolor que volta a campo no próximo sábado, viu, Michele, para enfrentar o Atlético Mineiro no Morumbi. Atlético Mineiro que vai estar pensando lá na final da Libertadores, né, contra o Botafogo, vaga direta na Copa Libertadores da América. A ver o que vai dar pro tricolor na sequência do Brasileirão. Devolvo para você, minha amiga. Obrigada, José Paz. Poxa, tinha que ter ganhado, né? Horrível o resultado. Não, e o Zé também lá vendo o jogo não viu um bom jogo, não. Não viu um bom jogo. Por mais que alguns desfalques nessa equipe do São Paulo, mas você tem Lucas. Você tem Luciano, você tem Ferreirinha, André Silva entrou no jogo passado, entrou bem. Você tem jogadores bons. Eu vou mais não além, fazer Paulo, um jogo bom. Eu vou mais além. Se tivesse alguém para ganhar o jogo, seria o Bragantino pelas oportunidades criadas. Quer dizer, o São Paulo não jogou nada contra um time que não vem ganhando de ninguém. O Bragantino vem fazendo uma péssima campanha nesse segundo turno, tanto é que está na zona do rebaixamento e continua, porque esse empate mantém o Bragantino na zona, vai a 37 pontos, fica atrás ainda do Juventude, que está na zona do rebaixamento com 37, e o São Paulo, ele foi a 58 com esse empate e continua atrás do Inter e do Flamengo. Então, se a intenção do São Paulo é buscar uma vaga direta para a Libertadores, esse resultado foi horroroso para conseguir fazer isso. Mas o que isso é como jogou, né? Então, porque você precisa se impor. Um time como São Paulo, chegando em Bragança, precisa se impor, precisa tomar conta do jogo. Então você não vê mais isso nessa equipe do São Paulo. E me preocupa, esse time do Zubeldia pro próximo ano. O que vai fazer? Vai tirar quem? Vai trazer quem? Se a situação financeira também não é tão boa. Então me preocupa esse São Paulo vendo esse jogo de hoje. Que coelho vai tirar da cartola o Zubeldia aí? O que ele tem que mudar nessa equipe aí? Tem que atacar mais, tem que movimentar mais, tem que o meio de campo chegar mais, o que falta? Não, mas atacar mais, como eu frisei aqui, você já tem esses jogadores como o Ferreirinha. Ferreirinha pegava a bola, tocava pro lado. Luciano não apareceu muito no jogo. O Lucas fez um golaço, né, de perseverança, por mais que o zagueiro do Bragantino errou ali no lance, mas o Lucas foi lá e definiu bem. Agora, não pode deixar a equipe do Bragantino tomar conta do jogo durante a maior parte do primeiro tempo e até mesmo do segundo tempo. Zubeldia é técnico para a próxima temporada? Eu acho que é. Vai tirar ele e fazer o quê? Eu acho que não. Agora ele não foi um ano ruim. É que assim, agora se ficar fora da classificação para Libertadores, aí vai ser um ano o São Paulo vai para Libertadores. A briga é se vai direto ou não, né? Mas vai acabar aí. Mas não é nem a questão de ser ruim ou não.
A questão é como que vai ser daqui para frente. Sim. Se o resultado positivo, um futebol bonito, que está todo mundo esperando desses jogadores, não acontece, é a preocupação para o próximo ano. É o Seabra ali? É o Seabra. É o Seabra. Terceiro jogo do Seabra, 3 empates. Não perdeu, mas ainda não venceu. O Sacha faz o gol, né? Do Bragantino. Também muito tempo. 15 anos que ele não fazia gol. E perdeu um outro. Né? O Bragantino estava há 5 jogos sem marcar. Portanto, são em 6 jogos apenas um gol marcado. Um jogo assim. Primeiro tempo, principalmente, eu achei melhor, né? Assim, o Bragantino criou, a gente está vendo, sai aí o gol do Sacha, mas o São Paulo, ele não se entrega, né? Tenta. Eu gosto muito do Lucas, ele até deu sorte no lance do gol dele, né? Ele mesmo fala isso, que ele foi dar uma pedalada pegou no pé errado, mas acabou dando certo para ele. Mas aí o segundo tempo cai de produção sim o jogo, não fica um jogo muito bom não. É um resultado muito pior para o Bragantino, claro. O São Paulo, acho que já está na Libertadores, pelo menos na pré-Libertadores. É que a gente... Mas acho que o São Paulo minimiza a importância desse jogo, sabia? Mas assim, porque você vencer o jogo, dá aquela coisa de que eu vou estar na fase de grupos. Sim, e faz toda a diferença. Porque né? uma vitória... O Flamengo, a gente não sabe o que vai acontecer no jogo. O Internacional pega um Fluminense fora de casa. O Flamengo abriu a chance do G4 virar G5. O Inter pega o Vasco, né? Fora de casa. Não. E cheio de desfalques. Então, o São Paulo ultrapassar era uma chance sim para... Não jogou com a disposição de um time que... Ou não criou para um time que tem tudo para estar numa fase de grupo. E correu risco. Olha aí. Sim, correu risco. Não, correu sérios riscos. Agora, o Bragantino para mim, a grande decepção, assim. Tem bons jogadores. A gente estava falando, né, em off, né, a gente assistindo o jogo. Você perde jogadores importantes. Qual é o objetivo do clube? Né? É só o investimento ao gol que o Sacha perdeu aí, né? A chance do Red Bull. Porque você perder jogadores importantes dentro de uma competição tão parelha, tão difícil, o Bragantino meio que abriu mão de alguns momentos para isso. E está sofrendo. E agora está naquele momento do desespero, a coisa não acontece. De qualquer jeito não vai. São Paulo tinha 10 desfalques nesse jogo de hoje. E aí, eu estava comentando também com o pessoal na redação, Zinho e Mauro, vocês conhecem muito bem essa história. São Paulo, nessa semana agora, já começou a fazer exames médicos para 2025. Aí, os jogadores, claro, se informam a respeito do super calendário de 2025 e percebem que vão ter menos dias de férias do que imaginavam. Aí, Zinho, aquela contusão que o cara supera e vai pro jogo, nesse momento, com a coisa mais ou menos definida, não vai pro jogo. Ele garantido no elenco do ano que vem, né? Tem isso também, né? Sim. O cara tá se garantindo pro ano que vem. Não vai haver muita mudança. O elenco grosso tá aí, vai ser isso daí. Então, o que a gente percebe no São Paulo, mesmo ainda podendo, sem depender do título do Botafogo na Copa Libertadores, chegar à fase de grupos da competição continental no ano que vem, é uma certa desmobilização. Sim. O cara não pensando mais no time do São Paulo, quando dele. não tá a Lera, é um time bem normalzinho. Tem que estar muito concentrado, muito determinado, com aquele foco, um objetivo. E aí, assim, como você fala, quando o jogador tem um problema de lesão, é o jogo decisivo, é aquele jogo que o cara não pode ficar de fora, é o jogo que vai levá-lo a um título, por mais que o São Paulo ainda não esteja garantido na fase de grupo, mas a possibilidade é grande. O Botafogo sendo campeão da Libertadores. O jogador já pensa assim, cara, esse desconforto pode virar uma contusão mais grave e eu posso ter que passar minhas férias tratando e não também desfrutando um pouco das férias. Então começa a ter outros pensamentos, outras prioridades. Quem tinha que entregar tudo nesse jogo era o Bragantino, que finalizou mais vezes. Me surpreende, a gente vai falar depois da seleção também. Eu tenho falado em uns dos jogos aqui. Eu agora comecei com essa mania de ver o percentual de acertos no gol, é uma coisa impressionante. No caso do São Paulo,
foram 10 chutes com 2 no gol. 20% acho muito pouco. 10, entendeu? Acertar o gol, né? Acertar o gol. Lembrando que um foi o gol do Lucas, então dos outros 9, você teve uma só, né? E o Bragantino chutou. Foi um chutinho do Ferreirinha que com todo respeito, a gente defenderia. Então, exato. Então, assim. Foi uma chance clara esse chute. Eu fiz essa anotação porque a gente vai chegar na seleção, é a mesma coisa. E tem sido aqui. Se o ano que vem o calendário é maior, eles vão ter menos tempo ainda de treinar a finalização, né? Desgasta muito, ficar estourando as pernas aí para chutar. Aí que não vão acertar o alvo mesmo. Eu acho pequeno demais esse percentual, tal, do Bragantino é um pouco mais de 20%, mas menos de 30%, porque ainda assim acertou 5%. Mas em geral tem sido muito ruim, como foi a seleção ontem, com menos de 20%, gente, sabe? Então, não é possível ser tanto cara bom de bola, aí olha para aquele gol e Pascoal que gosta de dar metragem e tudo, não acerta o gol, cara. Aí, mas meu time criou pra caramba, 18 oportunidades, mas chutou 2 vezes, aí não resolve a vida, entendeu? E se eu tô no São Paulo aí, eu também tava nesse grupo aí, se eu tô garantido pro ano que vem, falava, quer saber, eu vou lá em Bragança correr, não, nesse calor que está lá, não sei. Você eliminar 4 jogos de Libertadores, ainda jogos de mata-mata, eu acho que isso tem um peso gigantesco. Mas qual a chance dele pegar que você fala, o G5 já, assim? Porque aí os caras estão olhando, se o São Paulo tivesse vencido o jogo de hoje e o Inter amanhã empatasse com o Vasco em São Januário, o São Paulo ultrapassaria o Inter. Então, mas é se tal, aí o cara fala, Vamos dar uma olhadinha nos... Meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, antes da gente falar do jogo especificamente, vocês assistiram um jogo pelo Premier? Cara, eu não sei o que vocês acharam, mas eu nunca vi uma dupla de comentaristas mais perdidos do que os dois que estavam comentando o jogo do São Paulo ontem. O homem lá, que eu não sei, faço a mínima ideia de quem é, tava falando que o Luciano não tá aparecendo para armar o jogo. Como se o Luciano armasse o jogo. E a menina lá falou assim, o Ferreirinha tá atuando pela ponta, mas o Ferreirinha não é um ponta, não é um extremo, ele não fica aberto. Eu falei, cara, se o Ferreirinha não é um ponta, ele é o quê? Alguém me explica. Cara, assim, é um nível de comentaristas esportivos... É um absurdo que esses caras falam. Eu confesso que comecei a rir. Mas vamos falar sobre o jogo. Hoje a gente teve uma boa atuação do Rafael. Uma boa atuação do Alan Franco mais uma vez. Que o Alan Franco se mata de jogar é brincadeira. Uma boa atuação também do Juan. Por mais que tenha vacilado uma ou outra vez ali, ele cobriu bem tanto o Igor Vinícius por um lado. Às vezes ele caía e também cobria... o Sabino, que pra mim jogou muito mal. E aqui o primeiro ponto: não é possível que eles acham que o Jamal Lewis é pior que o Sabino. Com todo respeito, mas o Jamal Lewis não foi bem em tal jogo, não foi bem em tal jogo. Eu acho que ele foi até regular no jogo contra o Cuiabá lá. Teve um outro jogo realmente que ele foi bem, mas assim, cara, a gente vê o Luiz Gustavo tendo atuações ridículas como essa de hoje e ninguém tira ele do time. O Luiz Gustavo tava pisando na bola hoje. E eu já falei pra vocês aqui. Em jogos que o São Paulo vai ter a bola, em jogos que o São Paulo vai controlar o jogo. Jogo contra Criciúma, jogo contra time pequeno. Jogo que o São Paulo vai ter a bola. O Luiz Gustavo é extremamente importante porque ele tem uma saída de bola rápida e eficaz quando ninguém tá pressionando ele. Mas em jogos rápidos, em jogos físicos como o de hoje, a gente viu que ele tem dificuldade. A condição física dele não dá a ele o nível necessário para um jogo como o de hoje. Ele dava bote errado, ele tem momento que ele some do jogo, a gente nem lembra que o Luiz Gustavo tá atuando. Aí tem quando ele entra, errando bote, errando passe, pisando na bola, fazendo aquelas coisas. Em jogos físicos, jogos rápidos, o Luiz Gustavo não consegue jogar. Em jogos que o São Paulo tem a bola, ele consegue e faz um trabalho perfeito. Beleza? O Igor Vinícius, pra mim, fez uma partida bem decente. Ele tava com um sério problema que muitas vezes ele adiantava a jogada, tomava a bola,
mas não tomava, né? Ele só cortava o passe, mas não tinha... O meio é um buraco, porque o Luciano não joga no meio, uma piada que o Luciano jogou hoje, mais uma vez, e aqui é o que eu vivo falando pros amantes, pros defensores do Luciano. Tem gente que ama o Luciano. Não pode falar mal do Luciano, artilheiro da temporada. É o que eu falo pra vocês. Em jogos que o São Paulo cria pro Luciano finalizar, ok, beleza, perfeito. Hoje a gente não tinha o Caleri, que é o cara que segura essa bola lá, que é o cara que briga com o zagueiro. Quais bolas o André Silva brigou pelo zagueiro? Ganhou brigando com o zagueiro. São características, aqui eu não tô falando que o André Silva é ruim. O André Silva, ele deve ser um excelente atacante se a bola chegar nele. A grande questão é que quem vai dar a bola no André Silva? O Luciano. O Luciano não consegue dar a bola nem nele. O Luciano atuando como meia é ridículo. E aqui é o que eu vim falando pra vocês. Quando o time cria pro Luciano finalizar, beleza, ok, perfeito. É por isso que ele é o artilheiro da temporada, porque o time cria pra ele finalizar. Mas em jogos como o de hoje, que o time precisava de um armador, de um meia, de alguém que comandasse o meio de campo, que acionasse... Porque todas as jogadas do São Paulo estavam ou de uma arrancada do Lucas ou de um drible do Ferreirinha. Era só isso que o São Paulo fazia. Ou uma arrancada do Lucas o drible do Ferreirinha. Não tem triangulação pelo meio. Não tem um cara que pisa nessa bola, levanta e dá a bola no André Silva. O André Silva não recebeu uma bola hoje, gente. Aí tá, o Sabino pode tirar o Jamal Lewis e colocar o Sabino. O Jamal Lewis teve 2 partidas ruins, mas não pode tirar o Luciano, que tem essas partidas medíocres como essa partida de hoje. E como tantas outras partidas. O Luciano ser o artilheiro do São Paulo na temporada é uma das maiores mentiras que eu já vi na minha vida. Porque ele tá jogando mal a temporada toda, mas tá fazendo gol. É uma coisa que chega a ser até engraçado, o cara jogar mal e fazer gol. Mas São Paulo e Cruzeiro... São Paulo e Tajeres, o Luciano não jogou absolutamente nada e fez um gol. São Paulo e Red Bull Bragantino no primeiro turno, o Luciano não jogou absolutamente nada e fez gol. E assim como várias outras partidas que o Luciano não joga absolutamente nada e faz gol. O próprio jogo contra o Atlético Paranaense, o Luciano foi um antes do gol do Atlético Paranaense e outro depois do gol do Atlético Paranaense. Antes do gol do Atlético Paranaense, a bola tava chegando no Luciano, o Luciano tava cabeceando, participando da jogada, finalizando, era um monstro sagrado. O Atlético Paranaense fez um gol, encaixou a marcação, o Luciano sumiu, porque a bola parou de chegar nele e ele não consegue armar jogo. Ele não consegue participar do jogo sem que a bola chegue para ele. Ele não consegue criar, ele não consegue fazer absolutamente nada. É uma piada o Luciano como 10. É uma das maiores aberrações que eu já vi na minha vida. O Lucas se matando de correr pela ponta, o Ferreirinha se matando de tomar cacete. O Ferreirinha ele driblava um, o cara jogava ele no chão. Driblava outro, o cara pisava no tornozelo dele. E o Luciano andando dentro de campo como sempre. Reclama com o juiz, reclama com o Ferreirinha, reclama com o Lucas. Se a bola não chegar nele, ele reclama. Mas não faz absolutamente nada. Pode contratar lateral direito, pode contratar lateral esquerdo, pode contratar o que quiser. Se o São Paulo não contratar um meia para a temporada de 2025, São Paulo não vai conseguir criar nada. Principalmente em jogos que o Caleri não tá. Porque a bola não vai chegar no André Silva. O Caleri, eles... Tem uma frase que eu acho que foi dita pelo Arnaldo ou pelo Tirone, por um dos dois. Ele falou assim, o futebol do Caleri favorece o São Paulo. Mas o futebol do São Paulo não favorece o Caleri. Se você entender essa frase, você vai saber por que o Caleri é tão importante. Por que o Caleri não sai do time. O Caleri segura essa bola, faz pivô, tromba com o zagueiro, briga com o zagueiro. Essa bola vem de lá pra cá, vem 2 caras trombando com ele, ele derruba os 2, fica com a bola e dá a bola no Lucas. Derruba 2 e dá a bola no Luciano. O Caleri, ele é um cara extremamente importante, ele participa dos gols do São Paulo. O André Silva, ele é um cara que precisa que a bola chegue nele. E se a gente depender do Luciano criar o jogo, a bola não vai chegar nele de jeito nenhum. Não vai chegar nele. Não adianta. Um empate que é uma vergonha. O São Paulo é o famoso. O São Paulo é tipo o Jason, né? Pô, fala que o São Paulo é o Jason. O São Paulo gosta de ressuscitar um defunto. O Bragantino, 9 jogos sem ganhar. Foi pro 10º sem ganhar, mas perdendo de todo mundo, o São Paulo não consegue ganhar. E era um jogo que o São Paulo poderia ter ganho. Se, primeiro, tivesse um pouco mais de vontade. E segundo, se tivesse um meia de verdade. Que não fosse essa piada, essa aberração
que é o Luciano atuando de meia. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, que eu já fiquei revoltado aqui. Deixa seu like também se você concorda, se você não discorda, pode deixar sua opinião aí também, não tem problema. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.